amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar sobre duas belas histórias. Inicialmente, nós vamos conversar sobre este Martin Mystery, essa história de Martin Mystery aqui, número 12 e número 13 da série da Mitos. Duas edições para uma única história, dupla personalidade e os Illuminati. Bem interessante. E no bloco seguinte, nós vamos conversar sobre esse Tex Ouro. Tex Ouro número 15, Assassinato em Nova Orleans. Interessante. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos acompanhar também lá no Instagram. Eu sempre procuro publicar informações a respeito de lançamentos, promoções, pré-vendas, campanhas do Cartaz, enfim, informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Nós temos uma parceria com o site Arte de Colecionar, do amigo Luiz Mendes. O site Arte de Colecionar vende uma série de produtos para coleções. Eu sempre coloco o endereço aqui na tela. Façam uma visita que certamente vocês vão encontrar algum produto do interesse de vocês. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos precisa do apoio de vocês. Se você gostar do nosso programa, curta o nosso programa, não esqueça de curtir o nosso programa, compartilhe o nosso programa, divulgue o Vitrine dos Quadrinhos. E também é essencial você se inscrever no canal e depois de inscrito você apertar o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Martin Mystery. Vamos agora conversar sobre essa sensacional aventura de Martin Mystery. Uma aventura publicada aqui no Brasil e na Itália também em duas edições. Publicado no Brasil na edição 12 e na edição 13 de Martin Mystery, da série atual da Mitos. Essa publicação aqui no Brasil foi em setembro e outubro de 2019. E lá na Itália correspondeu a 277 e a 278 da série mensal de Martin Mystery. Também 2 volumes, tanto aqui como lá. E foi publicado em abril e maio de 2005, certo? Vamos lá, é uma história do roteiro de Paolo Morales e desenhos de Fábio Grimaldi. Todas as duas revistas, certo? Já que é uma história só. É uma história muito interessante. Começa nessa aqui, onde uma jovem, uma mulher, ela tem uma dupla personalidade. Ela sai, faz alguns crimes, executa, assassina, assassinato inclusive, e não se lembra, certo? Retorna depois para casa e não se lembra. Então todo o desenrolar da história do Martin Mystery é para descobrir o que é que tem por conta dessa falta de memória dela. O que é que aconteceu. E, bom, aí tem que ler para a gente descobrir o que aconteceu. E aqui nós temos os Illuminati, é uma sociedade civil, né, um grupo lá nos Estados Unidos que ficava apoiando os seus membros e por trás desse apoio tinham crimes, tinham jogo de interesses, coisa que a gente conhece bem por aqui também. Vamos dar uma olhada na publicação. A capa, padrão, né? Tem sempre uma propaganda aqui. A folha de rosto de Martin Mystery. Martin Mystery, Diana e Java. Uma matériazinha bem curta. E já começa a história. Formato italiano, né, que a atual série está saindo de Martin Mystery é no formato italiano. E é um formato que eu particularmente prefiro, um formatinho, facilita a leitura, se aproveita melhor os desenhos, enfim. Na minha opinião é bem melhor.
uma outra propaganda e aqui uma pequena informação do Martin Mystery. Não é nem a sinopse da aventura, é do Martin Mystery mesmo. E a outra revista, o mesmo formato, a capa, né? Propaganda e folha de rosto, que é a mesma. Uma matéria e começa a história. Os Illuminati. Aí vocês podem observar que quando é continuação, eles colocam sempre esse pequeno resumo da revista anterior. Para o caso de alguém ter só essa, não ter comprado a anterior, ter um mínimo de ideia do que aconteceu na aventura anterior. Isso é um padrão já da SBE. Mesma coisa, concluiu uma propaganda de uma revista, uma publicação da Mitos e a mesma informação do Martin Mystery. Aqui vocês podem observar a lombada padrão que a editora Mitos está para essa série do Martin Mystery. Bom, eu gostei bastante dessa história. Martin Mystery é um dos personagens que eu mais gosto na SBE. Eu acho que o Martin Mystery, o Tex e o Mr. No, para mim, são os 3 melhores. E essa história realmente é bem interessante. Fiquem com as imagens das capas italianas e no retorno nós vamos conversar sobre Tex. Agora nós vamos conversar sobre este Tex Ouro. Tex Ouro número 115, Assassinato em Nova Orleans. Essa aventura já tinha sido publicada aqui, pelo menos no Tex Coleção, número 478 a 480, certo? E é uma história originalmente publicada na Itália, do 576 ao 578, certo? Essas informações eu sempre coloco numa filazinha aqui de lado. Outubro a dezembro de 2008. É uma história relativamente nova, né? 13 anos. Um enredo bom, vocês podem ver aqui, consta 332 páginas, então a publicação tem 332, tem 4 páginas de capa, né? 4 páginas são capa, então são 328 páginas de história, porque essa daqui não tem nenhuma folha de rosto, não tem nada, já começa direto na página 3. Na minha opinião, são as melhores histórias de Tex. Essas que têm um roteiro realmente muito bem elaborado. Que para mim, na minha humilde opinião, é o ponto forte das histórias da SBE. Claro que os desenhistas são bons também. As histórias são bem desenhadas. Mas o que chama a atenção, o que prende o leitor, são essas histórias com um roteiro muito bem elaborado. Não são histórias de 30, 40, 50 páginas. Não. Aqui é uma história de 320 páginas, quase 330. Então, o roteirista tem que ter todo pesquisa, tem que fazer tudo para realmente contextualizar e contar uma história correta e bem interessante que prenda o leitor do início ao fim. Certo? Essa história, o roteiro é do Mauro Bocelli, simplesmente o curador do Tex, né, atual, responsável pelo Tex na SBE. E o desenho é de uma dupla, Bianchini e Satucci. Então são os dois que fizeram essa história. É uma história muito interessante. O Tex vai a New Orleans e aí começa a se envolver com alguns assassinatos que aconteceram lá. Chega um investigador francês que tiveram alguns eventos na França similares aos que aconteceram em Nova Orleans, e aí todos eles começam a investigar que isso estaria ligado a um pirata que teria vivido naquela região há mais de 100 anos atrás. E aí existem as especulações que ele estaria vivo, que ele teria descoberto uma fórmula
para não envelhecer, da juventude, e tudo isso se baseia a história se baseia em tudo isso. É uma história que prende o leitor e é bastante interessante. Vamos dar uma olhada aqui no nosso padrão da Mitos. Capa, aí tem uma matéria na segunda página e já começa a história. Realmente nessa aqui eles não botaram nem uma folha de rosto. Final tem a conclusão daquela matéria e a capa final da Tex Ouro. Eles sempre colocam aqui, tem uma sinopse, realmente uma informação a respeito dessa história. E aqui a lombada padrão dos Tex Ouros. Então, Tex Ouro, 115, Mitos Editora. Duas histórias que prendem o leitor, o Tex e o Martin Mystery. Fiquem com as capas italianas de Tex e no retorno eu faço o encerramento do programa. Chegamos no bloco final. Aqui eu vou conversar sobre as campanhas do cartaz e sobre a pré-venda da Red Dragon. No cartaz eu vou falar de 4 campanhas, apesar que apenas 2 são de Bonelli, certo? A editora 85 lançou uma nova campanha. Desta vez com 2 publicações. A que sempre estava lançando, as últimas campanhas eram com 4, desta vez foram só 2. Morgan Lost, número 4 e Dampir, número 8. Então o Leonardo Campos diz que essa vai ser a última campanha do ano e espera encerrar o ano entregando estas publicações. Ele que já está na fase final da campanha anterior, né? Daqui a pouco deve começar as entregas, eu acredito. Mas vamos lá, Morgan Lost, vocês sabem, é aquele caçador de serial killer no futuro. E o Dampir é o caçador de vampiros. Então essas 2 publicações são da SBE mesmo. Na editora, tem uma editora Script, desculpe, quase não sai. Script com Lavender, que é um misto de terror, uma aventura na praia, uma aventura sensual. E aí morrem algumas pessoas e investigação é em cima disso. É uma história única, não é um personagem com várias histórias, só essa história é um graphic novel única. Essa inclusive já tem data final de encerramento. É no dia 6/11, certo? A do Dampir, como a Lost, não tem ainda data final. Então, de Bonelli nós só temos essas 2 campanhas. Mas a editora Grafite tem 2 campanhas muito similares a Bonelli que eu vou comentar aqui. Welcome to Springville, número 2, certo? Já entrou no ar, já foi encerrada a campanha do 1, já lançaram a campanha do 2. E desta, volume 2, com desenhos do Ivo Milazzi, certo? Personagem muito, desenhista conhecidíssimo, principalmente do Ken Parker, né? Então, inclusive esse Welcome to Springville é uma dupla conhecidíssima. Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, a dupla do Ken Parker. Mas é um outro faroeste que eles fizeram. E esse número 2, os desenhos são todos, as histórias são todas com desenhos do Ivo Milazzo. E a outra campanha, são campanhas distintas, é Samuel Stern, número 2. É um misto de terror, uma história de terror. Eu li a número 1, não é Bonelli, é bem similar, muito parecida com as histórias da Bonelli, mas muito interessante. Eu gostei, não conhecia. Pouco tempo eu li a número 1, achei interessante. E nessa campanha da 3, inclusive para quem não tem, pode comprar a 1, a 2 e a 3 juntos. Ou como vocês preferirem. Se alguém tiver a 1, comprar a 2 e a 3. Aí a pessoa pode fazer o pacote. Inclusive eles têm e-mail para você entrar em contato e fazer como quiser o pacote. Então são essas 2 campanhas da editora Grafite. E para encerrar, nós temos a editora Red Dragon, com a pré-venda ainda, espero entregar em dezembro, do Mr. No número 2, com 4 histórias. Não confundir o Mr. No da Red Dragon com o Mr. No da editora 85. O da Red Dragon é baseado na série mensal de Mr. No, lá na Itália. E o Mr. No da 85 é ou no Speciale de Mr. No ou no Maxi Mr. No.
são em séries distintas lá da Itália. Era isso que eu tinha para falar, amigos. Agora é os agradecimentos, principalmente a vocês, aos sites das editoras, mas principalmente a vocês que nos acompanharam e que nos prestigiaram até aqui o final. Um muito obrigado, até a próxima semana e um tchau.